É isso aí, nação. Vamos aqui analisar a imprensa esportiva falando sobre o Flamengo, sobre a preparação do Mengão para as finais do Campeonato Carioca, o início da Libertadores da América e o time que o técnico Tite está montando no Flamengo tá chamando a atenção da imprensa. Chega aqui explodindo o dedo no like. Vamos bater uma meta de 2.000 likes para esse vídeo. Compartilhe o vídeo aí no seu grupo de WhatsApp. Se você ainda não está inscrito no nosso canal Meu Mengão React, se inscreva, ative o sino das notificações. Te convido você a fazer parte, dá essa credibilidade pra gente. Se inscreva, ative o sino das notificações. E lembrando a você que aqui no canal Meu Mengão React, nós vivemos Flamengo, tá bom? Deixe os créditos do vídeo ao canal da ESPN Brasil, link na descrição. Vamos aqui então analisar as informações do Flamengo. Eles falaram sobre o Flamengo na final, o calendário apertado, tem que tomar algumas decisões aqui, etc. Vamos dar uma olhadinha nesse calendário do Flamengo? Vamos ver? Porque vai vir brasileiro também. Abril começa o Brasileirão. Eu quero saber. Meu camarada mandou aqui. Quanto Nova Iguaçu eu tô lendo ali? Pera, caramba, hein? Meu Nova Iguaçu tá em todas. E de volta. Camarada meu mandou aqui. Quer dizer que o Bubu é cria da Praça São Salvador e gargalhou em voz alta. Inacreditável, né? Inacreditável. É brincadeira. Léo, um abraço, Léo. Cortava o cabelo aí do lado, tem uma padaria boa na esquina ali. A última coisa que o cara que é cria da São Salvador vai fazer lá é cortar cabelo, pô. É, mas eu morava lá, só atravessava a rua. Atenção, vou ler a tela. Atenção, vou ler a tela. Dia 30 de março, sem ser esse sábado que é data FIFA, o outro sábado, tem Nova Iguaçu, tá? Jogo fora de casa. Sábado. Sábado, que aí não dá porque no dia 2 tem esse jogo que a gente vai transmitir com Milionários, certo? Também fora de casa. Então não dá pra ser domingo, sabadão. Bogotá. Aí depois... Esse jogo vai ser no Campim. O Milionários vai ter um show no estádio dele. Ele não, o que acontece? Vai ter o Lollapalooza depois, então esse jogo é às 19 pra você assistir com calma, que abre Libertadores na ESPN. E porque tem que liberar imediatamente após o jogo o estádio para a organização do Lollapalooza. Perfeito. Aliás, entre os dias 6 e 7 de abril, o jogo de volta com Nova Iguaçu, que aí pode ser ou no sábado ou no domingo. No dia 10 tem o Palestino em casa. Aí são 2 jogos fora, envolvendo a decisão do Carioca, e 2 jogos dentro de casa, envolvendo a decisão do Carioca, tá? Apesar que o Nova Iguaçu é fora, mas convenhamos, né? Entre os dias 13 e 14, Atlético Goianiense, jogo fora. É o Brasileirão. 17 e 18, você vê que não tem uma semaninha ali. Não tem uma semaninha, é um colado no outro. Entre os dias 17 e 18, São Paulo em casa, e entre 20 e 21, Palmeiras fora. Eu já tô cansado só de pensar. Não, aí olha só o drama. Tá bem que é o elenco do Flamengo, hein? Depois de você pegar o São Paulo em casa e o Palmeiras fora, você vai pra altitude de La Paz, Bolívar, no meio da semana. O jogo mais difícil da fase de grupos da Libertadores. Pra voltar, pra pegar um clássico com o Botafogo em casa pelo Brasileiro. Ufa! Não, calma aí que ainda tem a outra coluna ali. Vamos lá, meu filho. No dia 1º de maio, que é um feriado, aí o Flamengo entra na Copa do Brasil. Primeiro jogo da nova fase ali, onde entram os times da Libertadores. 3 dias depois, é o Bragantino fora. 3 dias depois, o Palestino fora, tem viagem. E aí você volta para sua casa para enfrentar o Corinthians, entre 11 e 12. 3 ou 4 dias depois, você recebe o Bolívar. Porém, 3 ou 4 dias depois, você tem o Vasco, que já é o clássico. No dia 22 é a volta da Copa do Brasil, a gente não sabe qual vai ser o adversário. 3 dias depois, o Grêmio em casa. Pai do céu, hein? E no dia 28 de maio, Milionários em casa. Senhor Jesus, não há paz, não há sossego, porque onde tem adversário, de repente, mais fácil, tem viagem. É a tal da logística lá, Rodrigo Bueno. É que, aliás, eu discordo. O terror que você tá pintando aí, eu vejo o terror ao contrário. Todos esses adversários aqui, ó. Peraí. Todos esses adversários, Nova Iguaçu, são inferiores ao Flamengo, beleza, você vai dizer isso? Caramba, eu vou pegar o Flamengo. Todo mundo olha ali, quando é que é o dia que eu vou pegar o Flamengo? Meu Deus, espero não ser goleado nesse dia. Eu concordo com você. O problema é todos são inferiores ao Flamengo. Todos. O Palmeiras ali de elenco. Ainda ele teve a sorte, e eu defendo o Nova Iguaçu, de fazer a final do estadual contra um time pequeno que ele vai jogar as duas em casa. Por favor, mantenha a tela. Olha essa sequência. Olha essa sequência. O problema, cara, recebe São Paulo. Fisicamente, olha que drama. Pega Palmeiras fora, aí vai pegar o jogo mais difícil da Libertadores na altitude, volta pra pegar o Botafogo. Beleza, tem elenco pra isso, é o maior elenco da América do Sul. Mas é uma sequência pesada. Não devia ser assim.
Não, Gente, tem que fazer a tabela. o Bubu tá armando a cama pra dizer que é uma moleza. Se não ganhar, ele vai ver. O Landim veio reclamar do grupo do Flamengo na Libertadores. Em 2 meses. Gente, peraí. Eu entendo, tem elenco, mas assim, em 2 meses. 58 dias você tem um jogo a cada 3 dias. É o que eu ia falar. É o que eu ia falar. Em 2 meses são 18 jogos. A gente faz a seguinte pergunta, Zé. 18 jogos. O Tite consegue dar? Nenhum. Pronto, então, agora vocês estão destrinchando, é isso aí. Aí é difícil. É isso aí. Mas aí também... E os adversários? Eu posso só fazer um contraponto? Eu posso só fazer um contraponto? Pode, por favor. O calendário é uma loucura, a gente vai falar isso todo ano, a gente vai fazer tela pra tudo que é time que tá jogando final de estadual, Copa do Brasil, Libertadores. Porém, contudo, entretanto, há alguns bons anos, o Flamengo não tem o período pra jogar só estadual que teve esse ano. E o Tite fala isso internamente. Quando tem os 12 jogos ali que o Bubu questionou, o Bubu queria demitir o Tite em dezembro, vocês lembram, né? Isso. O Bubu queria a cabeça do Tite em dezembro. Não ganhou o brasileiro. Perdeu o brasileiro. Não serve, mentiroso. Rua! Ali em dezembro, foi mal. ali em dezembro, era uma situação atípica, porque o Flamengo tinha férias. Lembra? Férias, até para marcar férias antigamente era um problema no Flamengo. Férias, Era difícil. você não tinha por ônus da temporada abençoada pelo Bubu, né? Ou não abençoada. Não ganhou nada. Por ônus da temporada passada não tinha Advogado do São Paulo. Recopa, não tinha faca no pescoço. Você tinha um estadual. Você foi a Belém, você foi a Orlando, você voltou. Então, assim, não tem tempo para treinar. Mas há algum tempo também o Flamengo não teve a quantidade de semanas cheias, Pra preparar uma pressão reduzida. O Tite, ele teve quase que um pouco mais de 2 meses, podemos dizer, para chegar na fase aguda do Fla-Flu, mas eu quero colocar final uma estadual, Brasileiro e Libertadores. Eu só estou colocando contraponto porque a situação é diferente dos outros anos. Essencial, e acho, você e disse. ele sabe disso. E ele acha internamente, o Flamengo sabe que o grupo tem condição de suportar isso aí. Perfeito. Só para pontuar. Eu concordo com você. Porém, vou fazer o contraponto ao contraponto. Por favor. Que o Flamengo vai entrar em todos esses jogos, ou quase todos esses jogos, com exceção do jogo contra o Palmeiras, o outro vai entrar como o favorito do jogo. Isso é indiscutível. Porém, o melhor jogo do Flamengo até agora foi o jogo do Flamengo de ida contra o Fluminense agora na semifinal. Melhor jogo da temporada, talvez, de uma equipe brasileira. Com uma marcação alta muito agressiva. Para você fazer isso, você precisa ter uma condição física ideal. Que é um time muito bem treinado. Não dá para fazer isso com essa quantidade de jogos. Isso é uma dúvida. Cara, o time reserva do Flamengo tem a obrigação de ganhar do Nova Iguaçu, de se classificar nesse grupo da Libertadores, que não é lá da gente. Vou colocar já pra te ajudar. Já vou chegar ali. Vai O fazer pior vai ser quando tiver a já Copa América. Vamos pegar a sequência do Flamengo, que a gente não sabe ainda. Quando tiver lá na Copa América... Já tem a tabela. Já vou chegar do brasileiro. já vou chegar ali. A Copa do Brasil. Já vou chegar ali. Dá pra cobrar do Flamengo resultado, eu concordo com você. Dá pra abreviar. Por outro lado, não dá pra cobrar o desempenho. A qualidade de jogo que a gente viu, por exemplo, no jogo contra o Fluminense. Porque eu espero o Flamengo repetindo e até melhorando o que ele fez contra o Fluminense diversas vezes na temporada. Mas eu não tenho como esperar isso constantemente com esse calendário. Não, e assim, isso, tem um detalhe. Eu esperar isso é maldade com os jogadores do Flamengo. São 18 jogos. Resultado, sim. São 18, né? Eu fiz as 18 jogos em quase 12 dias. 18 jogos em 58 dias. Isso. Só que desses 58 dias, se puder mostrar aí de Olha a novo. tela aí de novo, por favor, gente. Eu ia pegar. Yasmin, que tá jogando a tela aí? Só pra. Grande Yasmin. É só pra vocês verem aí não. O Zé que é a tela dos jogos. Dos jogos. A gente já fala. Yasmin, a gente já vai falar disso, sim. O Zé quer falar de logística. Ele quer falar da logística. Eu tô preocupado com a logística minha pra ir pro Lollapalooza. Não vai ser fácil. É só pra Vai jogar bola lá? Não, vou apreciar o win. É só pra vocês terem um pouco a noção, pra gente ter um pouco de noção, né? Milionários, viagem. Então conta aí, uma viagem. Uma viagem. Né? Atlético E não é Goianiense, pouca coisa, viagem. não. Viagem. Com jogo, né? Sim. São Paulo também é viagem. Palmeiras, uma horinha. Palmeiras é viagem. Aí o Bolívar viaja com Bolívar altitude. viagem. Mas é só uma horinha. Não interessa. Você tem deslocamento, uma hora de avião, mas você tem saída do Ninho de Urubu, avião, Sim, volta pra Bragantino e Palestino, mais duas viagens. Duas viagens. Depois você tem Bolívar dentro de casa, né? Vasco fora, dentro de casa, a volta da Copa do Brasil é uma viagem. Uma viagem. Grêmio e Milionários. Né? Então você vê aí. Mas 7 viagens. 7 viagens. Em 58 dias você tem 18 jogos e 7 viagens. E isso tudo você tem 3,3 dias, né? Que foram os cálculos aqui.
para você ter jogo. A cada 3 jogos. 3 dias, vamos acrescentar. A cada 3 dias você tem um jogo. Você tá voando com a viagem. matemática. Tá bem demais. Então você imagina para recuperação. Mas o elenco é bom. Eu concordo, o elenco é bom. O elenco do Flamengo ele é feito para isso. Ele foi criado para isso, entendeu? Só que você está lidando também com seres humanos. E a gente não esquece, do outro lado, existem times também que vão se preparar para jogar contra o Flamengo. Claro. Então você tem as dificuldades. Isso não impede que o Flamengo seja considerado favorito? Não. Eu acho que o Flamengo tem condições e qualquer jogo que você fala assim, esse Flamengo é favorito, esse Flamengo tem um elenco melhor, vai jogar o jogo de igual para igual. Já está nas oitavas de final da Libertadores, não há como o Flamengo ser eliminado. Né? Agora, você vê a quantidade de jogos, o quanto é complicado. E olha que eu sou um dos caras que, você sabe que eu ia falar isso, Zé, que você é o cara do sangue nos olhos ali, vamos jogar todas. Eu sou um cara que bato no pé para falar, olha, o jogador tem que jogar. Né? Eu acredito assim que você vai ter uma sequência de 4, 5 jogos ou 3, 4 jogos para cada jogador. Só uma coisinha pra gente ser justo. E aí depois ele vai começar a mesclar. Essa tabela, se a gente for pegar, o Fluminense vai ser a mesma coisa. Sim, né? O Palmeiras vai ser a mesma coisa. Todos. Pega do Real Madrid. O Real Madrid vai ter o Barcelona, vai ter o Manchester City, né? Sim. Ô, Bobo, na época vai ser todo mundo na mesma. O que diferencia é o potencial do seu elenco. Se eu não me engano, por favor, aí, fãs de esporte, quem puder me ajudar aí, eu lembro que na época a gente fez o questionamento, né? O Milan do Pirlo, Gattuso, que ganhou tudo, que jogou todas as competições, do Kaká e tal. Se eu não me engano, eles jogaram todas as competições. Eles chegaram até o final da Champions, Mundial e tal. Deve jogar 60 e poucos jogos. 58 quase, acho que foram 70 jogos. Chegou nisso? Acho, por isso que eu tô pedindo, mas faz tempo que a gente conversou, acho que são 70 jogos, se puderem me ajudar aí. Mas o que eu quero dizer assim, o calendário, ele tá... Opa, que é isso, Bruno? É o café que tá chegando. É tá muito creme. Não vamos cair de novo não, hein? O calendário vai ficar complicado, sabe por quê também? Porque o Campeonato Brasileiro vai ser mais forte esse ano. Muito mais. Sim. Vai exigir muito dos clubes. Então, às vezes, a gente está falando assim, o Flamengo tem 2 equipes. O Palmeiras, eu não sei se vai ter. Sabe quem deve estar gostando de ver isso? Quem? Tchatcho Kudê. Tchatcho Kudê, o Internacional. Mas olha pra isso e mas fala... ele vai ter uma coisinha aqui ali também do grupinho dele, da Sula. O americano ele joga o time reserva e classifica pelas costas. O Inter também, com o time reserva vai passar na Sula. Pé nas costas. Naquele grupo. E o Inter, a prioridade é o brasileiro. Sim, mas brasileiro, eu acho que... ponto. E a expectativa... quando a Sul-Americana se abre, título internacional. A gente falou isso essa semana. Você, inclusive, defendeu da importância, da valorização, do tamanho da Copa Sul-Americana. Mas o Inter precisa quebrar o problema é que a expectativa para cima de todos esses clubes brasileiros, a expectativa vai ser gigantesca. O Flamengo vai ter que golear sempre, o Palmeiras vai ter que ser sempre Por isso que intenso. eu falei que eu não posso esperar o desempenho como na semifinal. O Fluminense, eu posso esperar resultado, ganhar. O Fluminense vai ter que jogar, todo jogo como ele jogou a final da Libertadores ou a final da Recopa, quer dizer, lá em cima, tal. Se essas equipes não mantiverem um padrão, mas é impossível você aguentar esse pique da remada. Aí que tem que ter o elenco. O que eu tô falando, Zé, essa é a dificuldade. O que eu falo sem esperar isso, porque eu acho futebol uma fábrica de emoções. E cada vez que o time está em campo, todas as outras coisas, as dificuldades, quem torce pelo time, parte de quem torce, não pensa nisso. Mas, no final das contas, vai chegar um momento em que o ideal, eu não estou falando que precisam fazer isso, o ideal seria que os torcedores do Flamengo tivessem um pouco de paciência no que diz respeito ao desempenho, pro apoio daqui para conseguir o resultado. Mas eu sei que você diz aí. Vamos colocar a tela, porque é o seguinte, a nossa... Mas Yasmin, como quiser. Manda ver aquele time lá que você colocou agora há pouco pra gente falar. Yasmin, a sobrevivente? Yasmin é sobrevivente, essa maravilhosa Yasmin. Olha lá, ó. Eu jogo com o Rossi, mas eu tenho o Matheus Cunha. Eu tenho o Varela, mas eu posso ir de Wesley. Tá. Eu tenho o Léo Pereira e Fabrício Bruno, mas eu posso ir de Davi Luiz e Léo Ortiz. Tá. Se eu não puder contar com o Ayrton Lucas, eu tenho o Vinha. Pulgar, legal. Acho que o Vinha vai acabar sendo titular. Eu também acho. Se não tiver o Pulgar, esse menino Igor Jesus está dando o que falar. Concordo. E tem o Alan também. Lá na frente vou ter o Gerson. Certo? Calma, que demora, hein? Calma, vai ter que saudável demora. Mas se eu não tiver o De La Cruz, eu tenho o Vitor Hugo. Aí tem uma diferença boa, mas o Vitor Hugo, quando entra, dá conta do recado. É que não vai comparar, que aí vai ficar difícil. Luiz Araújo ou Matheus Gonçalves. Aí é brincadeira, né? Porque se eu não tiver o Everton e o Pedro, eu tenho o Bruno Henrique e o Gabigol. Não, mas aí eu tenho que... É uma dúvida.
Olha as opções do Flamengo para encarar essa... Mas, William, não é tão matemático assim. Eu vou jogar uma pimenta. Tudo bem, mas algum time eu acho tem... que você vai falar do que eu tô pensando. Eu vou jogar uma pimenta aí. Fala aí. Eu vou jogar uma pimenta. Qual o Gabigol? Não sei. Não é nem isso que eu tava pensando. Não, porque o Gabigol, no meio do ano agora, ele pode assinar um novo contrato. Não, mas o Gabigol deu uma entrevista jogando bem. O Gabigol deu uma entrevista recente. O Gabigol deu uma entrevista recente lá pra Conmebol. Se sair, ele vai sair por cima. Mas a torcida, tudo isso. A Conmebol fez uma matéria aí recentemente e tal, até agora, sorteio e tal, falou com o Gabigol. Porque o Gabigol tá, acho que, a 24 gols de ser o maior artilheiro da história da Libertadores. Ele fez gol em todas as finais de Libertadores, cara. E ele já tem 30 gols em Libertadores. 30 ou 31, se eu não me engano. 30 ou 31, né? Você tá louco. 30 ou 31 gols ele tem. Se você Spencer, que é o maior falar com a artilheiro, gente, 54. O Spencer tem 54, então ele tem 30. O Spencer tem 54, ele tá a 24. Então eu fui questionado, então, porque ainda é jovem. Pode ter muitas... 28. Ô, William, você é jovem com a sua idade? Não é? Pode até. Não pra jogar futebol. Isso é um estado de espírito. que você não tem da nossa Corneta falou que Tem não pra 31 jogar gols. futebol. Obrigado, Marcelo. Tem 31 porque tem aquele gol pelo Santos. Mas Eu é, decepcionei. ele não é jovem pra jogar futebol? Não dá. Quem, eu? É. Não, pra jogar futebol, não. Pra jogar no gol, sim. A gente engana bem. Goleiro pode ir até 40 e poucos em alto nível, né? Eu de goleiro eu vou até 90. Jogaria no seu time, Birner? Oi? Jogaria no seu time? No campo? É. Não, no gol, pô. Futebol de campo. Futebol de campo? Não essa coisa que você chama de futebol, que não é futebol, que é society. Eu jogo no sintético, eu jogo na Society não é praia. futebol. Eu jogo no... Society é uma modalidade de alguma coisa Eu que tem jogo a ver com até jogo de futebol. botão, se você quiser, não tem problema. Também não é futebol. Bom, eu adoro. Jogo, não tem problema. Futebol é futebol de Bora. campo e futsal. Por isso que o Prates te derrubou do comando técnico da equipe lá. O time foi implodido depois disso. Os resultados. O Prates te O time derrubou. caiu agressivamente. Você sabe disso. O negócio é o seguinte. Muito papinho paralelo. Aí não O dá. negócio é o seguinte. Aí não dá, aí O não negócio dá. é o muito, seguinte. sabe? O fã de esporte tá aqui esperando a Aí gente. o Gabigol falou o seguinte. Falou que se ele permanecer no Brasil, né, ele tem sim essa vontade, mas é legal, coletivo é aquele papo, né? O coletivo que importa, títulos e tal, etc. Mas que ele permanecer no Brasil, a ideia dele realmente é atingir essa marca e tal, mas ele precisa permanecer disputando Libertadores, etc. e afins. Que a forma dele disputar Libertadores é o quê? Permanecendo no Brasil. Porque eu não estou imaginando que o Gabigol vai jogar na Argentina, na Colômbia, no Equador e tal, ficando no Brasil mesmo. Então, assim, só que ele fala, tendo mais oportunidades, entrando mais em campo, né, tendo mais jogos, aí, claro, um coletivo ali jogando, entrando em campo, obviamente a chance é muito boa de chegar lá. Ele vai ele vai ter essa quantidade de oportunidades aí, nesses jogos todos aí? Em primeiro lugar, o que importa é o Flamengo, não é o Gabigol. Você levantou a bola do Gabigol. Vamos por partes. Importa o Flamengo, não o Gabigol. Claro que importa. Se o Gabigol for bom pro Flamengo, sim. Eu acho que tem uma pegadinha nessa fase de grupo da Libertadores, porque vocês fizeram um time alternativo do Flamengo ali. Eu não acho que o time vai entrar, posso estar errado. Totalmente alternativo? Sim. Também acho que não, vai mesclar. Aí começa a cogitar. Você, por exemplo, poupa o Arrascaeta, por causa da sequência em um jogo. Vai ter que poupar. É Gabigol como segundo jogador de frente ou coloca o De La Cruz que pode fazer a função do Arrascaeta? Mas ele tem que tirar o De La Cruz do jogo anterior. Mas eu acho que o Gabigol... Como vai ser feita essa mescla? Eu acho que vai depender muito do adversário. Depende então, onde vai ter espaço. Os adversários mais fáceis dessa sequência são os da Libertadores. Nova Iguaçu. Com exceção o jogo do Bolívar fora. Que aí só porque é uma questão de altitude. E aí, como o Gabigol não tem atuado nos jogos mais difíceis do Flamengo, talvez os jogos da Libertadores sejam os ideais para você colocar o Gabigol. Exatamente quando ele pode fazer a recorde de gols. O Bruno Henrique tá na cola. Você falou os números do Gabigol. O Bruno Henrique tem 20 e poucos gols. Ele também já tá brigando. Então se o Gabigol não joga o Bruno Henrique, é capaz o Bruno Henrique passar o Gabigol. Eu acho que o Pedro, se continuar assim no Flamengo, também daqui a pouco Eu acho que o Tite hoje tem o desenho dele, que é o time que a gente tá vendo, né? Nas últimas semanas, do meio pra frente. Pulgar, De La Cruz, Arrascaeta, Luiz, Cebolinha e Pedro. O time tem esse Tite. O Tite tem esse time na cabeça. A partir daí, eu tô com o Zé. Aí ele vai pegar a planilhinha lá que o Zé gosta, a fadiga, o meu adversário
Como é que eu vou começar? É um adversário que eu começo pressionando, é um adversário que eu espero, eu consigo esperar por causa do próximo jogo que eu tenho, eu vou com uma formação que eu consigo esperar, eu boto o Gabigol, talvez para ele ter campo para atacar uma linha atrás da zaga, eu boto o Bruno porque eu preciso, não sei, descansar o Cebolinha, talvez eu não vá precisar tanto de uma recomposição de um outro lado, eu boto o Bruno, ele já tentou o Bruno no lado do Luiz Araújo, lembra? Direito sim. Então, eu não sei, eu não vou ter o Arrascaeta, será que eu posso tentar uma outra coisa? Eu acho que não vai ter exatamente esse time A e time B, e a mescla não vai ser uma coisa de time alternativo. Eu acho que o Flamengo hoje tem uma capacidade física melhor que a dos últimos anos, só que a gente também precisa entender quando começar essa maratona, né? Porque até agora só tinha o estadual ali. E eu acho que o Tite vai muito de alteração pontual, não vai entrar no número de rodar 6, 7 durante o jogo, não. Tem uma dinâmica hoje no futebol brasileiro, no futebol internacional, que é o lance das 5 alterações. Então ele também vai calcular. A gente vai jogar 45, 60 e consegue jogar quarto e domingo. O Abel fazer resultado no primeiro tempo e segurar o jogo no segundo. E o que é o Tite se não isso? Entendeu? O Abel faz muito bem isso. Sim. O Abel com 65 minutos, dependendo do resultado, ele começa a tirar. Ele já começa a mexer. Aliás, isso é mais uma coisa sobre o Flamengo, por exemplo, alternativa. Hoje a gente vê o Flamengo com um jogador de velocidade, é o da direita, o Luiz Araújo. Cebolinha vem um pouco mais por dentro, né? Aí tem o Ayrton Lucas que passa. O elenco é tão bom que ele pode inverter. Se ele coloca o Vinha, que consegue segurar um pouco mais, ele pode ter o Bruno Henrique na esquerda, né? Para poupar quando é necessário o Cebolinha, porque aí a recomposição do Bruno é importante, mas o Vinha segura um pouco mais. Se ele tem o Varela na direita e precisa que outro jogador recompor, de repente o Gabigol tem um pouquinho mais de dificuldade de recompor, o Varela também segura mais. Então ele tem como fazer os encaixes o tempo inteiro. E para isso, repito, ele precisava treinar a equipe mais. E ele não vai ter esse tempo, por isso que eu estou falando. Fisicamente e por falta de treino, eu continuo achando o Flamengo favorito em quase todos os jogos, a não ser uma ou outra partida que no máximo é equilibrada. O Flamengo não é zebra nunca, mas a gente em alguns jogos não pode exigir desse time um desempenho de nível tão alto agora nessa data e pode FIFA, exigir resultado. A tal da maratona, que eu já falei que todo mundo vai passar, muita gente vai passar, o Flamengo, como todo mundo agora, está descansando com a data FIFA. Eu não acho que é um terror. Mas dessa puxão desses jogos para agora... O Flamengo, inclusive, já folgou, segunda e terça. Então não é esse desespero todo. Mas aí também tem outra coisa. Aí você já está treinando sem Vinha, sem Pulgar, sem Arrascaeta, sem De La Cruz. Como esses caras voltam a ser? Gerson fora. A seleção é o perigo para lesionar jogador, não é? Porque o que a gente também vê por aí, tem isso, né? Também tem isso. Volta lá a tela, por favor, pra gente fazer Treino é um perigo para lesionar o jogador também. Olha lá. Treinar. De jogar bola é um risco danado. É o seguinte, sair de casa já é um risco, cara. Dependendo do treinador. Quando eu saio de casa pro trabalho, já é um risco. Pelo menos Sampaoli se machuca trabalhando para que a gente paga o salário. O Sampaoli, todas as vezes que tinha data FIFA, tinha sempre jogador lesionado. Exatamente. Sempre. E o time sempre que voltava da data FIFA, o time voltava pior, não sei porquê. Vamos lá. A sova do Red Bull. Veja só. Lembra disso? Nossa Senhora. É o seguinte, o Flamengo tem 2 jogos ali pela Libertadores, que são Milionários e Palestino, certo? 6 pontos. Então, esse é o ponto. 6 pontos. 6 pontos pro Flamengo ali. Já dá aquela folgadinha ali no grupo, né? Já dá pra negociar no Brasileiro? Tipo, vamos fazer o seguinte, já temos 6 pontos, então vamos forçar aqui contra São Paulo e Palmeiras, que a gente precisa, e de repente faz aquela mescla contra o Bolívar? Você tem que escolher você tem que escolher se você quer aumentar a chance, porque nada é certeza, de ter a melhor campanha da primeira fase da Libertadores para garantir todos os jogos, se chegar à semifinal, resolvidos dentro de casa. Hoje isso é menos você importante. Quer dividir força. Então, hoje isso é menos importante. Mas é uma escolha. Antigamente, quem fazia a melhor campanha pegava a pior campanha dos classificados. Sim. Hoje não se pode sorteio. Porque tem uma coisa que é essencial e que não é mais. A final é única. Porque quando a final era em 2 jogos, você resolveu o título em casa. Então, mas até isso não tem hoje. Já a final é jogo único. É um jogo só. E vai ser na Argentina. Final é jogo único. E o Flamengo tem um timaço desse de fora, não é ter problema nenhum. Final, jogo... River? Acho improvável. Se for. E final com um jogo só, você despreza os times argentinos. E final com um jogo só, muitas vezes, dependendo da forma como você chega, ou do time como chega, você acaba perdendo aquela vantagem. Você lembra do ano passado, não? Porque o Boca, River e tal, o jogo Boca e River, na final, Boca e River não, Boca e Fluminense, foi difícil. Foi complicado. Foi um jogo duro. Só lembrando que o fato de ficar em segundo lugar, o Flamengo é que aí era um outro momento, era outro treinador, era uma outra situação, um ano zicado do Flamengo. Mas assim, o Flamengo decidiu contra o Olímpia fora de casa e abraço. Então, o Boca do Riquelme cansou de classificar em segundo, o River do Galhardo e... O Boca do Riquelme tirou o Palmeiras. Não, então assim, um time poderoso
Né? O que manda muito é a questão técnica, é jogador bom. Arbitragem. Ajuda de vez em quando. Mas o time do Flamengo, se tiver que decidir fora contra qualquer time, o Flamengo é favorito mesmo. Não então, deixa... mas eu pergunto, volta a tela lá, por favor. Volta a tela lá, por favor. Porque é o seguinte, ó. Vamos lá, tudo bem. Tem essa obsessão, esse negócio de ser a melhor campanha, ser a melhor campanha pra decidir em casa, vamos fazer 18 pontos e tal, não sei o quê. Tá. Mas o Flamengo, ele tá pensando em todas as frentes. Esse elenco aí não é pra dividir a atenção. Claro, se depois a coisa se apresentar de alguma forma durante o ano, ok. Mas é pra tudo. É pra Copa do Brasil, é pro Brasileiro e é pra Libertadores. Não dá, de repente, eu concordo contigo, cravar os 6 pontinhos ali contra Milionários e Palestino. E aí, cara, você começa a fazer aquela gordurinha boa no Brasileiro, de repente você conseguir ganhar do São Paulo, joga com o time principal contra o Palmeiras, né? Ganhar do Palmeiras. De repente ganha do Botafogo colocando... Bira, não fica bravo, porque pode ganhar do São Paulo. Não vou pedir pros amigos jogar contra o Flamengo. É favorito? É favorito, né? O campo pode dizer outra coisa, mas não, o Flamengo vai estar muito desgastado. Então, São Paulo do Carpini agora está descansando, focando nesse jogo. Mas ele pode não estar desgastado. Ele pode se poupar ali, ó. Tripudiando o tricolor. Totalmente. Impressionante, né? Você vê? E ali no Brasileiro já começar a dar uma atenção e negociar aquele jogo com o Bolívar, um empatezinho com o Bolívar tá bom, negocia. E aí você já começa a abrir o Campeonato Brasileiro pra fazer uma gordura lá pra frente? Hein, ô Pedro? Porque os dois aqui só estão pensando o que eu faria? Fala, Eu, por exemplo... Iguaçu, Milionários, Palestino, Atlético Goianiense, Palmeiras, Oliva, Botafogo, Bragantino, Vasco, Grêmio, só se fala de São Paulo. Eu negociaria... Olha, de jogo grande. Não pode ser o Tite? São Paulo tá na pauta? Vocês acabaram de colocar. Pode. O Carpini, não sei o quê. São Paulo, que não sei o quê. Esse programa não fala de São Paulo praticamente. Não. Ele tem razão. Se não fosse o Bubu, a gente estaria em São Paulo. É isso aí. Eu tô aqui pra isso. O Bubu chama a pauta. O Marcelo põe o São Paulo na pauta, só o Bubu. E é duro eu, carioca, ter que falar do São Paulo. Sabe quando vocês falam do São Paulo? Quando o São Paulo perde. Quando ganha, vocês não falam. Nova Iguaçu, faz parte. Primeiro jogo, e ele fala pode botar time reserva. E o Birner fala que o time dele é o Rosário. Isso é o Rosário. Se você pegar de todos os jogos ali, pega todos os jogos ali, a tal da logística, que é uma equipe muito forte. Da Libertadores. Vamos ouvir o Bubu aí, olha lá. Tem duas viagens que são mais longas. Não vou falar que é difícil. Entrar num voo bacaninha, ainda mais se for fretado, né? Primeira classe, tudo bonitinho, e daqui pra Bogotá, pô, eu quero ir. Coloca eu vou estar feliz. Vai pra Turquia, entendeu? E o outro é pra La Paz. Ali é complicado porque você tem que ir pra Santa Cruz de la Serra, você fica ali um pouquinho, vai em cima. Ali sim a logística é um pouquinho mais forte. São os dois jogos. Bogotá. Na véspera desses dois jogos, põe time reserva. Então, o primeiro jogo contra o Nova Iguaçu, o time reserva do Flamengo pode dar conta. Vai ser onde? Vai ser no Maraca, né? Maracanã para todos, né? Então, o meu Nova Iguaçu vai poder jogar no Maracanã, né? Mas sabe que seria legal poder mandar o jogo no Maracanã. Sabe que seria legal jogar com os titulares? Porque o time tá um tempo sem jogar e é legal dar ritmo nesse jogo, cara. Solta os titulares contra o Milionários em Bogotá. Aliás, é o clássico Milionários contra Bilionário, né? Porque hoje o Flamengo é um time que fatura 1 bilhão e 300 milhões. Você sabe que bilionário é melhor que milionário. Desde que eu ouvi alguém fazer essa piadinha, tem uns 3 dias, eu falei, nossa, como é que o Bubu ainda não soltou essa no programa? Não, mas eu tava aguardando o momento. Tá bom, vamos lá. Você conseguiu fazer com que o Birner tirasse o óculos. Você não enxergo nada. Mas ele só precisa escutar. Não enxergando nada. O F90 você não precisa ver, é só você escutar. Aliás, você pode ver, depende da plataforma, né? Porque o visual aqui não é forte. O visual, quando tem o Eduardo de Menezes, fica mais bonito, né? Bonitão sem óculos. Ficou bonitão sem óculos. Então, é o seguinte, aí depois, na véspera do jogo do Bolívar... Não, no jogo do Bolívar, reserva também. Manda pra altitude, reserva. Se ganhar, ganhou. Se empatar, empatou. Se perder, perdeu. E aí, mesmo assim dá pra fazer um papel de... que eu tô concordando. Entendeu? É tão fácil você pegar quais são as viagens mais... Depois, vai viajar pra pegar o Palmeiras em São Paulo. Meu Deus, pega a ponte aérea lá... Sai ali, em 45 minutos tá aqui, fica aqui no hotel bacanão, vai lá no Allianz Parque. Mas o meu ponto é mais ou menos o que você tá falando. É o seguinte... Tem mistério, mas no Allianz Parque não é assim. Não, mas uma coisa achei engraçada. Vai lá no Allianz Parque com qualquer... Quantos jogos você acha que o Palmeiras vai perder em casa esse ano? Palmeiras? Perder? Se fosse tão fácil assim... Tá louco. Acho que na média o Palmeiras perde um jogo pro brasileiro em casa. Se você pegar... Teve um pro Ceará, hotelzinho bonito, contra o Palmeiras. Time do Abel. Vamos lá. Contra o Palmeiras aqui, vai. Vai ser quitute. Vai ser um salsichinha. Não tem pegada. Shopping, antes do lado. O Flamengo quiser me contratar pra fazer a logística, que eu sou o cara que eu acabo com qualquer... Pedro, pediu a palavra. Vai, Pedro. Cara, só um detalhe.
Quando Ele o arrumou o Flamengo- terno pra falar, cara. Vai ver uma porque- coisa não, porque forte. você- Dá uma ajeitadinha aqui, Quando o Pedro. Flamengo joga Não, até peraí, em São por favor, Paulo. dá uma ajeitadinha assim. Aí, por Quando o favor. Flamengo Obrigado. joga até em São Paulo, Obrigado. acaba o jogo 11h30, 9 horas, 11 horas, meia-noite. Você sai, aí você vai direto pro aeroporto, aí você pega o seu voo fretado aqui, você volta, aí você chega no aeroporto Rio, você vai ou pro CT pegar o carro, alguém vai te buscar. Você chegou em casa 3, 4 da manhã. Só vai dormir você às não dorme. 6. Você tem que fazer recuperação. Adrenalina do jogo. Pô, você quer dizer pra mim que Nossa, não impacta nada? Eu vou repetir o que eu repeti daquela vez. Melhor não fazer. O Flamengo tem que desistir. Da WO, pega alguns jogos aí que dá WO, porque é muita pressão. Você tem que sair do Rio de Janeiro e atravessar ali para outra cidade. E aí tem um adversário que tá lá esperando você para jogar e dá um trabalho você tá danado. deturpando. E tem 90 minutos o jogo, mais os acréscimos que cansam muito, alguém entendeu? falou que então melhor da WO, não joga. Alguém falou que tem pressão e que é impossível por isso? Ou eu tô só explicando que não é exatamente o que você falou? Ah, não é. O futebol, o cara já tá acostumado com isso. Tem Você acha que isso não entra em campo? Então, Cansaço, por viagem? exemplo, o Flamengo Demorou. fica no Rio de Janeiro. O Zé Você tem lugar conhece de um fala pouco. nisso. Eu sei que Zé, você conhece não, um Zé pouco. Elias tem lugar não. de fala nisso Pega aqui. o Fortaleza. Quero ouvir Pega o Zé daqui a pouco. Fortaleza, pega a Eu discuto logística os do dois cariocas, Fortaleza. né? Alguém Deixa. fez a matéria só na Libertadores, os times que vão se deslocar mais. Mas pega um time como o Fortaleza. Mas, Esse Bubu, sim isso aí- deveria estar preocupado. Mas isso aí porque a ele gente tem que fala ficar. todo ano. Entendeu? E você Então, fala... Não, agora você o fala Flamengo. todo ano. A maioria dos times do Campeonato Brasileiro ficam no eixo aqui, sul-sudeste. As viagens não são longas. É longa pros times do Nordeste. Esses sim sofrem com logística. E às vezes pra você ter que ir pra algum lugar, tem que fazer Mas aí você tá desvirtuando o conexão, debate. não sei o quê, de uma, Isso aí, duas, três. isso aí a gente fala todo Entendeu? ano. Então o Flamengo não tem que sofrer muito o Fortaleza e o Ceará, eles viajam, isso a gente fala todo ano. O problema é que a gente colocou a tela do Flamengo. Eu tô falando da logística do Flamengo. então, Aí pra você, mim, você ali- tem que falar do Fortaleza. Sabe a criança, você tá errado. Ah, mas o fulano da escola também fez. Tô falando de você. Então, tô falando do Flamengo. aquilo ali pra mim é tranquilo. Desde que você botou a tela e começou a discussão, meu Deus, você falou Jesus ainda. Eu lembrei de Jorge Jesus. Jorge né? Jesus. Lembrei na hora. Jesus, meu Deus, olha o que o Flamengo vai enfrentar. uma loucura. Falei, meu Deus, cara, não tem nada demais aí. O futebol é assim, quarta e domingo, entendeu? Você Mas joga você aqui, acha- e se você tem um jogo mais Mas você importante, acha uma que viagem mais desgaste? longa... Você acha que desgaste? Você acha que desgaste, quando começa quarto domingo, Libertadores, Copa do Brasil, o que você quer dizer é que desgaste não impacta nada e não atrapalha nenhum de todos os times. Jorge Jesus dizia, né? Você joga na quarta, Ah. descansa na quinta, descansa na sexta, descansa no sábado, joga no domingo. Então eu não acho problema nenhum. Porque são caras preparados. Você acabou de falar, hoje o Flamengo tá melhor fisicamente do que ano passado. Flamengo- Jorge Jesus, as pessoas sempre esquecem, né? Porque parece que ele reinventou o calendário. Jorge Jesus caiu na Copa do Brasil assim que ele chegou. Ele tinha... porque mesmo. ele repetia time todo jogo. Mentira. Foi mesmo. Ele não repetia time todo Gol do jogo. Rony. Não. Então, assim, O fato que ele sabe? conseguiu ganhar a Libertadores que o Flamengo Não, não ganhava há um é tempo. só pra E ganhou o brasileiro é só com o pra pé gente nas não costas. falar, é só pra gente não falar Jorge- que é só pra gente não falar que ele jogou 3 competições e repetia time Não, todo o jogo, que não é Jorge- isso. não é isso. O Jorge trabalho Jesus- dele é excelente, mas não O é Jorge isso. Jesus tirava no mínimo 3 ou 4 jogadores. Não é. Sabe E por quê? ganhava direto. Ele repetiu escalações 8 vezes só. Então, assim, O mesmo time só jogou 8 vezes. Eu sei verdade. porque a gente Não, estava mano, sabe? fazendo a votação É pra não da voltar bola com de um argumento prata. que não né? existe. Bola de prata e o Felipe Luiz não entrou na bola de prata porque ele não atingiu o número de suficiente de jogos para Prova que era poupado. Regulamento da bola de prata. Não, eu sou um cara que eu acho que o jogador de futebol tem que jogar sempre nessa linha, Bubu, porque o jogador de futebol evoluiu. O ambiente do jogador de futebol evoluiu de uma certa forma, isso é impressionante. Então você tem o centro de treinamento hoje, que é um laboratório. Você vai lá, você tem café da manhã, você tem suplementação, você treina, recupera, faz o trabalho específico. Hoje os jogadores chegam 1h30 antes do treino, né? Porque eles têm que fazer o preventivo. Hoje se faz muito o preventivo antes mesmo do treinamento para você não ter. Então você chega 1h30, você faz o preventivo, você treina, depois do treino você tem a suplementação, tal, tem todos os tipos de. Tem o nutricionista, tem o fisiologista, tem o preparador físico, tem todo tipo de análise. Aí eu acho que o jogador tem essa evolução, eu acho que ele pode, ele trabalha para isso, né? Ele é feito para isso, construir um ambiente para que ele possa jogar todos os jogos. E eu sou isso e eu bato isso sempre, eu acho que o jogador tem que fazer isso. O que eu falo é sobre, e ainda falei aqui, uma sequência de 4 jogos, 4, 5 jogos. Eu acho que o jogador consegue fazer isso. Dentro desse calendário, com viagens, com jogos, eu acho que no mínimo 4 jogos. No mínimo, porque eu acho que o jogador consegue suportar pela recuperação, pela Agora que tem uma pressão mental também, você tá falando de mata-mata ali, só que aí o que eu- na Copa do Aí Brasil. entra o que eu estou dizendo, o que eu iria falar sobre o desgaste. Eu mencionei aqui quando nós estávamos discutindo sobre as dificuldades do Campeonato Brasileiro, que esse ano serão bem maiores. Bem maiores. Eu falei há 20 minutos atrás sobre o Fernando Diniz, sobre ele estar preparado pela grandeza do trabalho onde ele chegou.
A expectativa, nós estávamos falando sobre isso, a expectativa sobre Flamengo, Palmeiras, esses times, Fluminense, os times que irão brigar pelos títulos, a expectativa é alta, é altíssima. Então você espera sempre um rendimento de alto nível. Sempre rendimento de alto nível. Só que assim, depois de 4, 5 jogos, é natural que você vai ser trocado, porque você tem um desgaste. O Bu fala, não é fácil, não é tranquilo. Eu também acho que é fácil. Você vai, você pega a sua viagem, que nem sempre demora 45 minutos, demora 1 hora, ou às vezes 2, porque você tem que se deslocar, tal. Beleza, você chega no hotel, come, se alimenta direitinho, tal. Tempo de aeroporto. Tempo de aeroporto, beleza. Só que assim, o desgaste que o jogador tem do jogo para depois se recuperar é difícil. Se você joga 8 horas da noite, joga 9, o jogador de futebol vai dormir 6, 6 e meia da manhã. Adrenalina. Claro. Entendeu? Você tem uma série de coisas emocionais que acabam pesando. E aí eu tenho que me basear em 58 dias, você tem 18 jogos. É um pouco complicado isso. Mesmo para mim, que eu acho que o jogador tem que jogar. Sim. Tem que jogar. Porque você não tem tempo de recuperação. Se você joga a cada 15 dias, beleza, você consegue controlar isso. Mas em 58 dias, você tem 18 jogos e viagens. E não são viagens fáceis. Você vai jogar na Paz. Ah, tá bom. Ah, não, coloca o time em reserva. O Bolívar, o ano passado, ganhou do Atlético Paranaense. Do Palmeiras. Ganhou do Palmeiras e não contra o reserva. O Palmeiras botou time em reserva. Time reserva. Não é fácil. A Libertadores não está sendo fácil. Os times estão se equivalendo em relação à preparação física e parte tática. E outra, o jogador de futebol tem que tomar as decisões, nem sempre ele vai tomar as melhores decisões. Tá então, Nação Debate da ESPN falando sobre o Flamengo. Meus amigos, vamos ver o que vai acontecer daqui pra frente. Preparação agora para as finais do Campeonato Carioca. E a expectativa é boa, hein? Pra você, o Flamengo vai conquistar esse título? Escreva nos comentários, deixa a sua opinião e a gente se vê no próximo vídeo.